Olá, meu nome é Thalita, sou estudante de medicina do 7º período. Hoje eu vou apresentar o trabalho sobre diagnóstico de acromegalia e suas características radiológicas. Aqui estão os autores, nós não temos conflito de interesse no trabalho. A acromegalia é uma doença debilitante e desfigurante, decorrente do excesso de hormônio, do crescimento GH e IGF-1. Isso é devido ao quê? A produção excessiva de hormônios indicam a falha dos mecanismos de feedback. Anticorpos antirreceptor atuam como agonista dos hormônios. E também pode ser devido a neoplasias, o qual as glândulas não estão mais sujeitas aos controles de feedback. Com isso, tem como causas a acromegalia, doenças autoimunes ou neoplasias, geralmente por adenomas hipofisários. A patologia ocorre na mesma frequência entre homens e mulheres. Seu diagnóstico é em qualquer idade, sendo mais prevalente na faixa etária dos 30 aos 50 anos. E a hipersecreção de GH, ela provoca deformidades esqueléticas, distúrbios metabólicos, complicações em vários órgãos e sistemas, e acaba reduzindo a expectativa de vida do paciente. Em função do seu caráter insidioso, a acromegalia, insidioso da acromegalia e da falta de conhecimento por parte da população, essa doença é diagnosticada tardiamente. O seu diagnóstico é em cerca de 8 a 10 anos após o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, que são as manifestações sistêmicas. A taxa de mortalidade é 2 a 4 vezes maiores do que os indivíduos de população geral, com o mesmo sexo e idade. No Brasil, estima-se que cerca de 650 casos são diagnosticados anualmente. Aqui, um exemplo, são as manifestações clínicas que esses pacientes podem apresentar, como aumento de extremidades, alterações do crânio, alterações faciais, por exemplo, a face acromecálica, artralgias, hiperidrose, síndrome do túnel do carpo, manchas na pele, pólipo intestinal, adenocarcinoma intestinal, diabetes mellitus ou intolerância à glicose, hipertensão arterial. Aqui tem um esquema de como tem que ser a conduta numa suspeita de acromegalia. Então, primeiramente, com os exames laboratoriais, nós temos que dosar o GH basal e o IGF-1. Se ele vier dentro da normalidade, diagnóstico excluído. Se vier com alteração, tem que fazer a solicitação do teste oral de tolerância à glicose, o qual vão ser mensurados o GH de 30 em 30 minutos em 2 horas. Se ele vier abaixo do nível de normalidade diagnóstico improvável, se ele vier acima, a acromegalia. Aqui um exemplo para poder elucidar quais as possíveis regiões que podem desencadear a secreção errática do GH. O excesso primário de GH pode ser devido a um adenocarcinoma hipofisário, carcinoma hipofisário, tumor extra-hipofisário, síndromes familiares. Um excesso extra-hipofisário de GH pode ser o quê? Há um tumor pancreático, linfoma latrogênico. Ou pode ser um excesso de GH-RH, que pode ser uma afecção central devido a um tumor hipotalâmico. Métodos. No nosso estudo, o objetivo principal é fazer uma revisão bibliográfica para poder nos auxiliar na assistência. Nós utilizamos as plataformas de dados disponíveis no nosso meio. Então, a partir dos estudos realizados, nós percebemos que o diagnóstico precoce, o tratamento efetivo multidisciplinar é muito importante para a diminuição da mortalidade. A maioria dos casos ocorre de forma esporádica, sendo que 99% dos casos foi por um adenoma hipofisário secretor de GH. Lembrando que eu disse anteriormente que uma neoplasia vai fazer com que a glândula não trabalhe de forma adequada, vai ficar secretando o hormônio GH de forma descontrolada. O diagnóstico é feito pela dosagem de hormônio, GH ou IGF-1, além de ser importante realizar o exame de imagem, que é a ressonância e a tomografia. Na solicitação da ressonância magnética, é importante frisar a solicitação de ressonância magnética da célula túrcica
para identificação e caracterização do tumor. Em alguns locais que não tem esse método diagnóstico de imagem disponível, pode-se fazer o uso de tomografia. Aqui uma imagem mostrando uma ressonância magnética com uma lesão aqui importante e significativa na região da hipófise. Um aumento sugestivo de adenoma hipofisário. Aqui um raio-x de crânio, sinalizando o quê? Um aumento da cadeira túrcica, o espessamento da abóbora craniana e o aumento do tamanho dos seios paranasais. Aqui nós temos um gráfico, o qual pode ser mensurado o GH, e percebe-se que tem níveis elevados de GH, principalmente no período noturno. Aqui, como pode-se perceber, no período da noite até o começo da manhã. Aqui, para ilustrar, nós temos aqui a hipófise, adeno-hipófise, neurohipófise, o qual o GH é liberado pela adeno-hipófise. E o controle da secreção do GH é realizado pelo liberador de hormônio do GH, o GHRH, que é liberado pelo hipotálamo, e somatostatina, que através da veia porta liberam fatores específicos somatotróficos e fator de crescimento de insulina like-1, IGF-1, que vem lá do fígado. Aqui tem um esquema básico, o qual mensurou IGF-1, veio normal, acromegalia excluída. Veio elevado, pede-se teste oral de tolerância à glicose com níveis de GH. GH veio suprimido, acromegalia excluída. Ele não veio suprimido, pede-se uma ressonância magnética da hipófise, célula túrcica. Veio normal, tomografia de tórax e abdômen, medida de GH-RH, acromegalia extrahipofisária, ou lesão de célula ou célula vazia, adenoma secretor de GH. Aqui algumas imagens, como pode ver, faces acromegálicas, aumento de partes moles, alteração importante em raio-x, principalmente de mãos, aqui um aumento da hipófise em ressonância. Concluindo, a acromegalia é uma doença rara, mas que cursa com aumento de mortalidade. Diante de tal situação, é importante o diagnóstico o mais precoce possível. As opções terapêuticas devem ser empregadas de maneira mais agressiva, visando o controle da doença. Com isso, vale destacar que o paciente vai procurar o serviço de saúde com queixas devido à manifestação sistêmica. Ele não vai perceber que isso é devido a essa afecção da acromegalia. Bom, é isso. Muito obrigada.